Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, nosso carinho, o nosso abraço a você que prestigia o nosso programa e prestigia toda a programação da TV Mundo Maior, que presta um trabalho de excelência na divulgação da doutrina espírita. Nós temos procurado falar alguma coisa sobre a obra mediúnica de Chico Xavier, porque no último 2 de abril comemoramos a data de seu nascimento e agora no próximo 30 de junho estaremos aí nos recordando da data de sua desencarnação, ocorrida em Uberaba no dia 30 de junho de 2002. Portanto, há 20 anos, Chico desencarnou, voltou ao mundo espiritual há 2 décadas, depois de realizar um trabalho aí fantástico. Um trabalho fantástico não apenas na condição de médium, não apenas na condição de instrumento dos espíritos, mas talvez principalmente na condição de apóstolo do Cristo, de servidor do Evangelho, de homem que vivenciou a mensagem da doutrina espírita, a mensagem do cristianismo redivivo durante toda a sua trajetória, durante todo o seu percurso, não é? Chico quase completa 93 de idade. Ele desencarnou com 92 anos de idade e alguns meses, não é? Mas no programa anterior, nós estávamos dando destaque ao trabalho de Emmanuel, falando a respeito da importância do trabalho de Emmanuel. De Emmanuel, que foi o coordenador de toda a obra mediúnica de Chico Xavier, que surgiu na vida de Chico Xavier em 1931, mas que certamente o acompanhava desde o berço. Estavam juntos antes e estiveram juntos depois e certamente continuam juntos ainda, Emmanuel e Chico Xavier. Falávamos que coube a Emmanuel realizar um resgate histórico e doutrinário do cristianismo, porque Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, por exemplo, ele praticamente reescreve o livro de autoria de Lucas, não é? Atos dos Apóstolos. O livro Paulo e Estevão, sem dúvida alguma, é Atos dos Apóstolos, numa edição muito maior, mostrando ali o trabalho dos apóstolos logo depois da crucificação e vai até a conversão de Paulo, não é? Que era o doutor Saulo de Tarso, doutor da lei. Mas nós gostaríamos hoje de falar sobre a obra de André Luiz, porque André Luiz, o doutor Carlos Chagas, ele foi convidado por Emmanuel, pela sua capacidade, pela sua inteligência, pela sua elevação de espírito. Muitas pessoas, por exemplo, não entendem o que André Luiz descreve ali nos primeiros capítulos do livro Nosso Lar, quando ele fala que ele esteve numa região umbralina durante quase 9 anos e depois ele foi recolhido
Ele foi hospitalizado em nosso lar, onde continuou a se submeter a tratamento. Questionarmos a idoneidade espiritual de André Luiz equivale também a questionarmos, que seria como se nós questionássemos a idoneidade espiritual de Paulo, de São Paulo. Porque Paulo, antes de tornar-se cristão, ele foi um perseguidor dos cristãos, não é? Ele foi um dos responsáveis pelas primeiras perseguições movidas contra os cristãos, perseguições que duraram 3 séculos. Foram 300 anos, os cristãos sofreram durante 300 anos perseguições as mais terríveis. E nem por isso nós questionamos a idoneidade espiritual de Paulo, né, que se converte, não é? Era um doutor da lei, se converte, tem a visão de Jesus, redivivo, às portas de Damasco, e ele se transformou, sem dúvida, num dos maiores nomes do cristianismo nascente, não é? Ao lado dos apóstolos, inclusive ladeando os apóstolos, os 12 apóstolos, não é? Que foram escolhidos por Jesus. O trabalho de Paulo é um trabalho que transcende o seu trabalho, que é descrito por Lucas ali no livro Atos dos Apóstolos, nas epístolas que ele escreveu, o trabalho dele de pregar o evangelho, de pregar a boa nova, não é? Então, nós não entendemos como algumas pessoas podem questionar ou tentar diminuir o valor das obras de André Luiz, dizendo, por exemplo, que André Luiz ele esteve numa região umbralina durante 9 anos. Ora, mas André Luiz não assassinou, ele não cometeu nenhum crime, ele não perseguiu cristãos, ele não foi responsável por nenhuma perseguição. Ao contrário, André Luiz, o Dr. Carlos Chagas, era considerado um humanista. Se ele esteve durante algum tempo numa região umbralina, vamos dizer, mais densa, aquela sua permanência espiritual, não é? Aquela sua permanência na referida região, para ele, foi de um valor extraordinário, como para nós, não é? Aquele estágio, aquele tempo seu de permanência. Agora nós fazemos a indagação, né? Se André Luiz, autor de tantas obras fantásticas, extraordinárias, tantas páginas de conteúdo espiritual inegável, se André Luiz permaneceu numa situação assim, o que é que nós podemos aguardar para nós? O que devemos aguardar para nós após o nosso desenlace, não é? Nós consideramos que André Luiz teve aquele período de permanência como uma permanência, vamos dizer, um estágio que deu a ele condições, recursos, para que ele viesse escrever o que começou a escrever a partir de nosso lar. Nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, enfim, toda aquela coleção extraordinária, culminando com Evolução em 2 Mundos e Mecanismos da Mediunidade. O espírito que escreveu Evolução em 2 Mundos é um espírito da estatura dos espíritos que se comunicavam com Allan Kardec e que, por exemplo, inspiraram Kardec a escrever a Gênese. Inspiraram Kardec a escrever a Gênese, sem dúvida. Um espírito de uma elevação que não pode ser questionada
de uma maneira assim tão, vamos dizer, tão precipitada, não vamos usar aqui o termo leviano, ou de uma maneira leviana, né? De uma maneira assim tão leviana, alguns espíritos querem questionar a obra de André Luiz. André Luiz vem e nos narra a sua própria experiência. Ora, ele foi recebido em nosso lar e considerado cidadão de nosso lar. Lá no livro Nosso Lar, quando ele termina o livro, ele é acolhido, ele é considerado em nosso lar, porque nosso lar também é uma cidade umbralina, viu? Estar em nosso lar ainda significa estar no umbral. É o que André Luiz nos diz, numa dimensão superior do umbral. É o que nós temos dito aqui às vezes, né? Temos ouvido alguns espíritas falarem assim: quando eu desencarnar, eu não quero passar pelo umbral. Ora, mas é impossível. O umbral é uma passagem obrigatória. Se você pretende sair aqui dessa psicosfera do planeta, do orbe, se você pretende transcender, essa passagem aí pelo chamado umbral grosso e também pelo chamado umbral médium, até você alcançar o umbral fino, essas passagens são passagens obrigatórias, não é? O umbral vai ser o nosso domicílio, o domicílio da maioria de nós outros, não é? Quando nós deixarmos o corpo físico, porque habitualmente pensamos que ao desencarnar nós vamos trocar a Terra por um mundo superior. Isso não é assim. Os espíritos não nos ensinam assim. Dr. Inácio Ferreira ele vem e fala claramente que isto não é assim. O umbral será o nosso domicílio. Olha, desde os tempos de Allan Kardec, por exemplo, Leon Denis, que foi discípulo de Allan Kardec, ele escreveu vários livros importantes, um deles, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ali neste livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala que realmente grande parcela de nós outros que estamos encarnados, quando deixarmos a Terra, nós vamos viver muito proximamente aos nossos irmãos que se encontram encarnados, não é? Que se encontram encarnados. Chico dizia a mesma coisa. Chico dizia que de cada 4 que desencarnam, 4 pessoas, de cada 4 que desencarnam, 3 ficam por aqui mesmo. Ou seja, na outra terra, na terra do mundo espiritual, digamos assim. Ou, se preferirem, no perispírito da terra, na terra do mundo espiritual. E é esse trabalho que é feito por André Luiz. Com muita elegância, uma obra literária fantástica, escrevendo com elevação, escrevendo com dignidade, escrevendo com sabedoria. André Luiz vem levantar um pouco mais o véu da vida além da morte e nos mostrar como é a vida do outro lado da vida. Interessante que o Dr. Inácio Ferreira, ele nos diz o seguinte, ele fala assim: olha, meu filho, aqui é o mundo espiritual de vocês que estão aí na Terra. Porque o nosso mundo espiritual, que já estamos aqui do outro lado, o nosso mundo espiritual, ele é mais para cima. Certa vez ele nos disse, o nosso mundo espiritual é ainda mais para cima. Aí eu perguntei a ele certa vez, doutor Inácio, mas o mundo espiritual de quem está mais para cima? Ele falou, é mais para cima. E foi indo, né? Eu falei, doutor Inácio, onde é que termina isso?
Ele falou assim, olha, quando o espírito alcançar a iluminação, quando o espírito alcançar uma situação que ele não necessite mais de renascimentos, de reencarnar, nem sobre a Terra e nem sobre outros mundos, e nem em dimensões espirituais diferentes, porque o Dr. Inácio Ferreira nos fala a respeito da reencarnação no mundo espiritual. Mas, dizíamos, a André Luiz coube este trabalho, mas nós tivemos também, assim, ao lado de André Luiz, o depoimento de um espírita, um homem de bem, que desencarnou, o Frederico Figner, não é? Que ele também veio nos trazer o seu depoimento importantíssimo, não é? Um espírita falando com espíritas, não é? Porque André Luiz, sobre a Terra, ele não foi espírita. Ele era cristão, mas ele era um cientista envolvido com pesquisas, ele era um professor universitário, ele era médico, ele, vamos dizer assim, de maneira formal, ele talvez se dissesse católico, né? Pertencente à Igreja Católica, ele não era espírita. Mas, em 1940, em 1948, aqui, olha, Irmão Jacó, ele vem através deste livro Voltei. Irmão Jacó é um pseudônimo, é o Frederico Figner, foi um dos pioneiros ele era amigo de Chico Xavier, um dos pioneiros do espiritismo, não é? Naquelas décadas de 30 e de 40. Ele veio, através de Chico Xavier, falar a respeito da vida além da vida. E ele intitula o prefácio que ele escreveu aqui, o prefácio é de 1948, A Luta Continua. Mais tarde, André Luiz escreveria, através de Chico Xavier, o livro E a Vida Continua. Aqui no prefácio, Irmão Jacó escreve, a luta continua. E vejamos o que ele diz na condição de espírita. À época, o reformador deu uma nota em suas páginas. Vejamos bem, a nota dada pelo reformador. Desencarna Frederico Figner, um dos espíritas mais perfeitos, ou espírita mais perfeito, Frederico Figner. Está lá em Reformador, quando ele desencarnou. Então, ele começa dizendo aqui por Chico Xavier, enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade, além da morte. Ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. Quer dizer, mesmo com o que os Espíritos nos dizem, mesmo com o que eles nos trazem, nós temos uma pálida ideia do que seja a vida do outro lado da vida. Porque nós ainda vivemos de espírito preso à terra. Nós vivemos de espírito preso à vida material, à vida física, na terra. Como André Luiz fala-nos no livro Nosso Lar, nós não temos cabeça. Ainda não preparamos a nossa cabeça para a vida no mundo espiritual. Irmão Jacó diz aqui, os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem de alguma sorte à nossa expectativa. Contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados.
Nos imaginemos, de repente, do outro lado da vida, não é? Constatando a própria imortalidade. Quanto arrependimento, não é? Quanto arrependimento pelo tempo que não foi convenientemente aproveitado. Quanto arrependimento por determinadas picuinhas que não fomos capazes de esquecer, não fomos capazes de deixar para trás. Quanto arrependimento por não termos investido mais na vida imortal. Investimos muito na vida material, mas às vezes investimos pouco ou quase nada na vida espiritual. Então, quando nos vemos do outro lado da vida, vem aquele arrependimento, não é? Como deve se arrepender, não é? O aluno deve se arrepender lá, ou aquele que recebe o diploma, não é? Ele deve se arrepender por não ter aproveitado melhor o seu tempo de escola. Por que eu não aproveitei melhor o meu tempo de escola? Por que eu não fui mais atencioso? Por que não prestei mais atenção? Por que não fui mais estudioso? Por que não me apliquei mais? Por que não me dediquei mais? Não é? E às vezes ele se vê com um diploma debaixo do braço, sem estar preparado para exercer a sua profissão. Às vezes ele se vê, não é? Com um diploma de direito debaixo do braço, ou com um diploma de medicina debaixo do braço, ou com qualquer outro diploma, ou diploma de professor debaixo do braço, sem estar preparado, convenientemente preparado, porque não aproveitou aquele seu tempo. Não aproveitou aquele seu tempo. Nós, os espíritas, talvez conosco, com a maioria, com a grande maioria, nós vamos nos ver do outro lado da vida, né? Com um diploma debaixo do braço. Eu fui espírita, eu conheci o espiritismo, eu li muitos livros espíritas, eu era médium, eu frequentava, eu fazia isto, eu fazia aquilo. Mas mesmo assim, está aqui, irmão Jacó, falando. Olha o que ele diz aqui. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem, de alguma sorte, à nossa expectativa. Contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Ele diz aqui. Não passaria a morte de mera libertação do espírito e mais nada. Seguiria nossa alma para esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. Vejamos, em 1948, irmão Jacó, com palavras assim mais diretas, ele vem conversar de espírita para espírita. E vem nos falar, nos trazer essa revelação extraordinária que nós pretendemos aqui continuar estudando em nosso próximo encontro, em nosso próximo programa, porque infelizmente agora o tempo está esgotado. Mas nós vamos acompanhar o que nos fala irmão Jacó através de Chico Xavier. Um abraço e até o nosso próximo encontro.